Será que o jogo virou? Você também tá cansado do tipo padrãozinho? Vamos conversar? Namastê, Beat. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu estou padronizado. Obrigado por perguntar. Você sabe que morando fora do Brasil, eu tenho que me adaptar a muitas novas formas de pensar e de entender a língua portuguesa. Até porque eu nunca tinha ouvido falar de padrão. Quer dizer, a palavra eu conheço, mas assim, que um ser humano é padrão. Peraí que eu tô mentindo, eu tinha ouvido, mas eu tinha ouvido isso uns bons meses atrás, antes de gravar esse vídeo. Porque padrão é tudo aquilo que é um tanto quanto básico, um tanto quanto normal. Aí eu fiquei pensando, como assim alguém pode ter padrãofobia? Que aliás, é o que a gente vai tentar entender aqui. Eu me baseei num vídeo do Luan Poffo, que é um influencer incrível. Ele faz umas coisas muito legais no YouTube e no Instagram. E aí não tinha como não ficar pensando nisso. Peraí, primeiro eu tentei entender, eu sou o tipo padrão? E aí eu percebi que eu já tinha falado isso anteriormente. Eu não lembro quando, mas eu falei. Eu sou o tipo comum, então eu sou o padrão. E aí eu tive que fazer uma pesquisa, né? Até porque o conceito de ser definido como padrão pode variar dependendo do contexto cultural, social e individual. Em termos gerais, ser definido como padrão pode ser interpretado como se adequar às normas predominantes ou aos padrões estabelecidos pela sociedade em relação a diferentes aspectos da vida, como aparência física, comportamento, estilo de vida, sucesso profissional, relacionamento e olha, etc. Ser padrão em termos de aparência física pode, por exemplo, se conformar com os ideais de padrão de beleza predominantes em determinada cultura, como ter um corpo magro, músculos definidos, corpo saradíssimo, cabelos cacheados do tipo Gisele Bündchen, ser loiro, de olhos azuis, branco, pele sem imperfeições, ou seja, um deus ou uma deusa gregos, né? Já em relação a comportamento, ser padrão pode envolver seguir as normas sociais aceitas, como ser, por exemplo, educado, cortês, respeitoso e por aí vai. Mas peraí, vamos deixar claro que o conceito de ser considerado padrão é uma coisa que também está em evolução, que pode ser questionado e redefinido ao longo do tempo. Com o avanço de discussões como diversidade, inclusão e aceitação da individualidade, muitas pessoas tentam ou procuram desafiar os padrões previamente estabelecidos e celebrar a diversidade de todas as suas formas. Portanto, ser padrão hoje em dia pode ser duas coisas completamente diferentes. Você aceitar o que já é pré-definido ou tentar mudar tudo isso e celebrar a individualidade de cada indivíduo. Nossa, falei bonito, né? Mas, apesar da gente ter a possibilidade de mudar esse conceito de padrão, uma coisa é simples. A gente percebe que chega uma hora que cansa esse conceito de beleza que é ditado pelas mídias, pela moda, pela forma educada de ser. A gente precisa dar mais espaço para o periférico, para o diferente, para o não belo. E quando eu digo não belo, eu digo aquele padrão, olha aí a palavra, padrão já pré-definida, porque beleza é isso. Se você não é desse jeito, então você é feio. Então, por que não dar voz ao feio? Tá vendo como esse conceito é estranho, é esquisito? E uma coisa eu percebi, muita discussão sempre acontece no período que existe o famoso Big Brother Brasil. Porque você vê, é aquele show de horrores com as pessoas lindas, maravilhosas, esculturais, super inteligentes, que não são tão inteligentes, super descoladas, super tudo. Peraí, quando eu falo que não são super inteligentes, ou que eles são isso ou aquilo,
eu estou sendo sarcástico. Porque tem muita gente boa. A gente não pode definir que uma pessoa é inteligente, que uma pessoa é gostosa da gente ouvir, da gente conversar, simplesmente pré-definindo a beleza física daquela pessoa. Será que tá dando para entender? Vou dar um exemplo muito claro. Eu me considero um cara padrão, porque eu entro muito em alguns conceitos do que é dito ser belo, ser aceito pela sociedade. Essa coisa de ser alto, ser branco, ser atlético, tá sempre envolvido em algumas pautas que são legais. Então isso me torna uma pessoa padrão. E aí eu acho muito chato uma pessoa me pré-definir como uma pessoa oca, como uma pessoa sem sal, como uma pessoa chata, simplesmente por dar uma breve olhada no meu visual. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou anos de conceito, eu sou anos de experiência, eu sou anos de briga, eu sou anos de queda, eu sou anos de tudo. E isso me define. Mas eu também entendo que o fato de ter essa aparência abre muitas portas, me ajuda muito. E por isso que a gente tem que lutar contra isso. E mais uma vez, voltando ao assunto do padrão no BBB. Quando você abre as portas e faz com que não só o tipo padrão, tipo eu, tenha voz, se misture e acrescente, a gente ganha tanto. Então eu acho tão importante a gente abrir mais o leque, a gente deixar de ser preconceituoso, deixar de falar tem que ser assim. Olha, o fulano que é branco, que é rico, que é bem sucedido, é a pessoa mais legal, não pode ser não, ele não pode ser desse jeito. Tem tanta gente pobre, sem oportunidade, sem nenhuma possibilidade, mas que tem algo, que carrega uma coisa na sua alma, que a faz uma pessoa tão interessante. E aí quando você conversa com esse tipo de gente que te traz algo, que te faz borbulhar na forma de pensar, na forma de enxergar o mundo, você não consegue perceber que essa pessoa é bela de um jeito diferente, de um jeito não pré-estipulado pela sociedade. Parece que eu estou andando em círculos e eu sempre chego no mesmo conceito. E aí dá para entender o que é essa padrãofobia. Tem uma hora que as pessoas se cansam. É aquela coisa assim, ai que saco, por que sempre o fulano que é desse jeito tem mais oportunidades do que aquele que não é desse jeito? Acho que é essa fobia que a gente tenta entender. E quando a gente quebra esses paradigmas, a gente se transforma em pessoas tão melhores. Então nesse conceito, eu também faço parte dessa padrãofobia, porque chega uma hora que eu vou ser bem honesto, quando eu vejo, por exemplo, aquele grupo de meninas perfeitas, lindas, todas parecendo Gisele Bündchen. Eu tô falando só de aparência, tá? Não tô nem falando da inteligência, a pessoa nem precisa abrir a boca. E eu já venho com aquele preconceito, ai que saco. Deve ser um show de horrores quando tudo isso abrir a boca. E aí, eu percebo que não é bem assim. Você tá vendo como isso é um tapa na minha cara? Mas você percebe que é normal a gente se cansar desse tipo de coisa, desse tipo de beleza que precisa ser alcançada de qualquer jeito. E aí você tem aquela ideia, eu vou encontrar um tipo de gente diferente, todo mundo é assim esquisito. Você entendeu o que eu quis dizer como esquisito, né? Não é o padrão. E aí eu tenho certeza que o papo vai ser maravilhoso. E não é nada disso. Como pode ser maravilhoso? Mais uma vez, é a gente sempre calcado no padrão do estético. Então, pensando desse jeito, eu acho padrãofobia uma bobeira, mas eu também acho uma coisa incrível. Porque a partir do momento que a gente fala, a partir do momento que a gente discute, a partir do momento que a gente tenta acabar com esses rótulos, as coisas fluem. Então, o que é essa padrãofobia para você? Você experimenta isso? Você enxerga isso nas pessoas? Você se sente o tipo padrão? Daquele que a pessoa olha para você e já te escaneia e diz como você é simplesmente calcado na sua aparência física? É quase impossível não se sentir desse jeito, porque a gente faz isso com os outros. Se a gente tem esse tipo de preconceito com o típico padrão, como é que faz? E aí eu não quero ser considerado um padrãozinho, mas eu me comporto como tal. Eu tento estar sempre bem, tento me vestir bem, tento estar com o corpo em dia. Estranho, né? Por isso que eu tô falando que a gente tem que abrir caminhos, a gente tem que deixar fluir e gostar da pessoa, não só pela aparência física, mas pela bagagem cultural. Pessoa inteligente traz uma beleza até pro lado externo que, olha, não dá para explicar. É isso, olha, eu tô enrolando, já tô falando demais, não sei se fez sentido, não sei se faz sentido, não sei se a gente consegue definir direito isso, não sei se isso é um preconceito ou não, mas eu acho que você pode me ajudar muito com o seu comentário. Você concorda comigo?
discorda? Tudo que eu falei aqui é uma besteira? Ou você enxerga isso na sociedade que você vive? Escreve nos comentários porque eu quero muito saber. Deixa eu te pedir também um favor, se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar. Isso é tão importante e faz com que mais gente conheça a palavra, a minha palavra. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Saravá, bitch. Tchau.